Boa noite. Eh, este vídeo é parte de uma atividade pedagógica não presencial de informática aplicada, um tutorial sobre como acessar um banco de dados na nuvem usando o ODBC, Open Database Connector, né, com o Visual Studio C++ da Microsoft. Eu sou o professor Sérgio Severo, do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, no campus Pelotas. Nessa aula, o que a gente vai fazer é, dando seguimento às aulas anteriores, utilizar o banco de dados criado na nuvem da Amazon para acessar a tabela que está lá, usando Visual C++. Então, para isso, a gente vai usar a ferramenta da Microsoft. Bem, nós criamos esse banco de dados, IFAPDB, cujo endpoint é esse aqui. Então, e a gente estamos, né, como vocês podem ver, no canto direito, conectados na nuvem da Amazon, de forma que a nossa rede é a rede local dessa nuvem. Tá? Assim, a gente não tem problema de restrição de acesso ao banco, já que o nosso banco não é público, o nosso banco ele funciona só em rede local. Tá? Se vocês quiserem testar isso usando rede, a máquina de vocês é possível, só tem que instalar o SQL Server nela, tá? Mas, na verdade, as dificuldades desse acesso são bastante importantes, né? Porque assim se torna bastante geral e o aplicativo de vocês vai funcionar em qualquer lugar. Tá? Bem, vamos lá. Então, aqui no Amazon RDS, nós temos a nossa base disponível. Tá? Esse é o Visual Studio 2010. A gente está usando ele porque o 2019, infelizmente, a Microsoft retirou no Visual Studio 2019 a geração automática de acesso ao banco de dados, a geração de código para isso, que usa uma classe chamada CRecord7. A gente pode construir todo esse código aqui e portar todo ele para a versão mais avançada. Tá? De toda forma, parece que até o Visual Studio 2017 vocês conseguem usar, fazer esse acesso. Bom, então vamos lá. Nós vamos criar aqui um novo projeto. O nosso projeto vai fazer uso das classes da MFC. A MFC é um conjunto de classes em C++ da Microsoft, que é bastante útil para construção de código de geral, em C++, que pode resolver praticamente qualquer problema de computação em Windows. Tá? Então, nós vamos colocar o nome aqui do nosso aplicativo, o nosso código, vamos chamar de data MF. Tá? Data MF, vai no diretório Projects. Opa, já tem o data MF, então vamos chamar de data MF new. Pronto. Ok. Quando a gente usa o wizard do MFC, aparece uma sequência de operações que vocês têm que fazer. Tá? Então, nós vamos seguir de forma comentando com vocês o que tem que ser feito. Vocês simplesmente tem que tomar cuidado e clicar sempre no Next aqui. Então, a gente vai fazer um documento simples, que basicamente é uma janela com um formulário, usar a MFC de forma standard. Cuidem muito para não usar o Visual Studio, porque ele vai gerar um Visual Studio dentro do Visual Studio, é muito engraçado. E as cores a gente vai usar do Windows nativo. E vamos usar o MFC com uma biblioteca compartilhada. Sendo suporte a documentos compostos, sem extensão de arquivo, não é necessário. E aqui sim é o que interessa para nós, que é o suporte a banco de dados. Nós vamos fazer um suporte a banco de dados sem suporte a arquivos.
pode fazer suporte binário com suporte a arquivos. Aí vocês podem serializar o banco de dados de vocês num arquivo separado. Tá? Isso é uma outra tarefa. O nosso tipo de cliente é o ADBC e ele é Dynaset, ou seja, o snapshot carrega todo o banco para dentro da memória do programa de vocês. O Dynaset carrega só o registro que vocês acessarem. O defeito do Dynaset é que ele acaba fazendo mais buscas na base. Tá? No nosso caso aqui não é problema. O nosso problema, na verdade, é a fonte de dados. Ou seja, aqui é que entra o ponto onde se vai fazer a conexão com o banco de dados, ou com a tabela do banco de dados, tá? E essa configuração dessa fonte normalmente resulta em problemas se ela não for bem feita. Bom, então vamos lá. Vamos dar um nome para a nossa fonte de dados. Fonte MF. Ela é uma fonte nova. Notem que existe uma sequência de drivers que vocês podem utilizar. Tá? Você pode usar, inclusive, drivers para arquivos de texto separado por vírgula. Tá? Ele tem driver para isso. Mas nós vamos usar o SQL Server, que é o que nos interessa. O nome dessa fonte SQ. Descrição. Fonte da aula 3. E aqui sim, qual é o servidor que nós vamos determinar aqui? O servidor é o endpoint da nossa instância de dados. Então, isso aqui é o nosso servidor de dados. Você tem que copiar essa linha toda e colocar isso. Vamos avançar. O nosso servidor vai ter autenticação SQL Server. Nosso usuário se chama admin. A senha é aquela que foi definida para o usuário admin. Ok. Aí, notem o seguinte, aqui eu posso alterar o banco de dados padrão para aula 02DB. Lembre que foi esse banco de dados que foi criado usando o SQL Management Studio. Tá? Então, e é esse que eu vou acessar, e não um banco de dados master. Tá? Um erro comum é que o pessoal começa, assim, as preguiças de criar, vai lá e acessa o master mesmo e vamos que vamos. Tá? Então, agora nós vamos avançar aqui. Não precisamos alterar mais nada. E a gente conclui. Podemos testar a fonte de dados. Bom, a fonte está conectada, tá? O driver está funcionando bem e a gente conseguiu estabelecer uma conexão lá com a nuvem da Amazon. Tá? Ok. Pronto. Agora ele quer que a gente abrir a senha para que a gente possa entrar. Estou com dificuldade de digitar nesse teclado, não sei porquê. Troquei a pilha. Ok. Então, note aqui que aparece uma sequência de tabelas. Vocês têm o DBO e a nossa tabela que foi criada chamada usuários de sistema. Tá? Uma tabelinha de usuários tinha nome e endereço do usuário. A gente clica 2 vezes aqui, ou clica no OK aqui. Tá? E ele agora, a fonte está configurada. Bom, voltando, nós estamos aqui no wizard do MFC. A gente só clicou nesse botão e fez todo aquele procedimento para configurar a fonte.
Uma vez configurado a fonte, agora a gente avança. E agora nós vamos entrar em questões da interface para acessar esses dados. Tá? Dentro da cadeira, isso aqui já é um avanço em cima da finalização do trabalho, como criar uma pequena interface que funcione no acesso de dados. Então, next. Next. E veja, a nossa classe, a arquitetura documento vista da MFC, tá, cria duas classes importantes, o documento e a vista. Tá? Tem uma classe de aplicação. Na arquitetura, na vista da classe vista, CData, MF, New View, tá? A classe básica dela é a Record View. Normalmente, a classe básica de um formulário é a Form View. Tá? Mas, nesse caso, essa classe específica foi criada justamente para se conseguir fazer acesso direto a banco de dados. Notem uma coisa importante, tá? Esta classe que está faltando no Visual Studio 2019. Tá? Então, se vocês quiserem usar o Visual Studio 2019, essa classe pode ser adicionada. Uma outra classe muito importante usada para acesso a banco de dados é a C-Database. Essa não foi excluída, essa continua existindo lá no Visual Studio 2019. A gente não tem mais para onde ir, é só terminar. E aí ele vai nos dar um warning. Tá? Ele nos diz que o string de conexão tá gerando código que pode conter a password. Ou seja, é verdade, vocês vão ver que a nossa password e o nosso usuário está dentro do código de conexão. O que significa que se vocês quiserem fazer um aplicativo seguro mesmo, vocês vão ter que pedir que o usuário entre com essa password num diálogo, tá? E não direto num string. Vocês vão ter que montar esse string de entrada. Ok. E agora ele vai criar o projeto para nós com as classes do acesso ao banco de dados. Essa questão da segurança é muito importante porque, normalmente, o string declarado num código em C++ ou em Visual C, ele fica lá como string e ele é facilmente hackeável. Tá? Vocês vão lá dentro e vocês conseguem, então, eventualmente, a preguiça de fazer o acesso faz com que qualquer um acesse a base de dados de vocês. Tá? Ainda que o banco de dados de vocês esteja protegido por uma rede virtual privada, o que é uma coisa muito boa, e se o acesso acontecer, vai acontecer dentro daqueles usuários da própria VPN, o que nos dá uma camada a mais de segurança que pode ajudar bastante a não se ter problemas. Vou subir um pouquinho aqui para enxergar um pouco mais. Bom, para quem não conhece o Visual Studio, tem no Solution Explorer, né, vocês têm os arquivos da solução. Vocês têm as classes, ou seja, uma hierarquia de classes. Nas classes vocês vão encontrar a classe derivada da record set, tá? E a classe derivada da record new. Então, notem que record view. Tá? Então, a tela de vocês é derivada dessa record view, tá? E essa classe record set, a classe de set de vocês é derivada dessa record set. Isso aqui, esta classe, ela só aparece em aplicativos que têm acesso ao banco de dados, tá? Dentro da MFC. Pois bem, o que nos interessa agora é abrir o recurso, tá? Ou seja, a área de edição. Aqui eu tenho no meu Visual Studio aqui uma record view, resource view, né? Ou seja, onde estão os meus recursos que eu uso para trabalhar. Os recursos basicamente são um conjunto de arquivos os quais definem a imagem da interface, onde estão armazenadas todas as constantes. Então é a parte mais burocrática do código, onde estão os ícones, onde estão definidos os menus, os índices dos menus, etc. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo enxergar esse meu código. Tá? Então eu vou colocar um edit control aqui.
e eu vou acertar o nome desse edit control aqui nas propriedades dele. Tá? Vocês também podem fazer assim. Bom, não pode fazer assim, mas se fizer assim, ele vem para cá também. Tá? Então, nós vamos chamar ele de edc edit hífen nome. Tá? Só vai ficar bonitinho, nós vamos colocar aqui um textinho para dizer que isso aqui é o nome do nosso usuário. Teclado. Vamos salvar tudo. E vamos compilar isso aqui tudo. Notem que na compilação, agora vai acontecer um erro que é gerado pelo próprio código, que serve para garantir que o usuário ou que o programador não deixe a linha de código aquela onde está a password. Tá? Erro fatal. Vou subir um pouco aqui para vocês, senão vocês não vão enxergar ele. Falhou nossa compilação. Então, olha só. Basta clicar na linha de erro aqui, ó, que ele abre a janela. E a janela é justamente essa, olha aqui. Esse aqui é um erro que o gerador de código colocou, e a gente tem que deletar isso aqui. E ele nos avisa, basicamente, que se vocês deixarem essa linha como ela está aqui, ó, da fonte da aula 3, da EverSQL, dá todo o caminho da base de dados de vocês e dá a password. Tá? Vocês estão vendo ali a password, tá? Sem alguma coisa. Tá? Então, o que nós temos que fazer é só deletar essa linha e depois, se vocês quiserem fazer a coisa como deve ser feito, toda essa linha deve ser montada, né, a partir de uma janela de diálogo. Quando você estiver lá, logon na base, você clica lá, abre tal diálogo. É quase trivial de fazer. Bom, retirada a linha, a gente pode recompilar tudo de novo. O que vai se precisar fazer agora é conectar a nossa base de dados, na verdade, conectar a nossa coluna, o campo daquela coluna, conectar ela com o valor do banco de dados. Isso é feito de forma bastante simples. Notem que no meu diálogo, o nome que eu dei para o meu edit box foi idc edit nome. Tá? Então, a gente vem aqui na classe e vai dar uma olhada no método, na classe view, o método do dataChange. E aqui diz para vocês o seguinte: você pode inserir DDX Field Functions para conectar os seus controles para os campos do banco. Então, por exemplo, DDX Field Test, isso aqui tudo. A macro Field Test é uma macro que trabalha com diversos tipos diferentes. Ela
é sobrecarregada e ela consegue trabalhar com inúmeros tipos diferentes. Tá? Ó, nós conseguimos compilar, tranquilo, tá? Teve sucesso a compilação. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar isso aqui, que é esse o formato do... Então é DDX Field Test, PDX, como é que era o nome do nosso amigo? Era IDC, edit, nome. Tá? Então, IDC edit nome é o identificador daquele edit box aqui. Então, esse é o nosso IDC edit nome. MP7 tá? É o record set. É um ponteiro, na verdade, para o nosso record set. Ou seja, é um ponteiro para esta classe aqui. E notem que no MP7 a gente tem M-endereço, M-ID usuário e M-nome usuário. Então, M-nome usuário é uma variável membro dessa classe CDataMF-New7. Tá? Que, na verdade, é apontada por esse ponteiro MP7. Olha, vejam que MP7 é um ponteiro para CDataMF-New7. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma coisa correta aqui, não que está de exemplo. Né? Então, é M, nome, usuário. Opa, tem um A demais aqui. Bom, ele aceitou. Tá? E, de novo, o parâmetro de entrada é o próprio MP7 mesmo. Feito isso, a gente compila o código. Ok. E vamos ver o que vai acontecer quando a gente executar ele. Vamos executar sem debug. Observem que o nome Pedro aparece no campo MP7. Ó, eu posso mover para o próximo record, next record, e aparece o nome João, José e Miguel. Clico 2 vezes, não tenho mais nenhum registro. Volta, José, João, Miguel e Pedro. Bem, então, isso aqui é exatamente o que eu preciso que vocês façam. Tá? Eu preciso que vocês façam esse acesso via ODBC a uma base de dados que vocês criaram na nuvem de vocês, lá na Amazon. Tá? Se vocês não quiserem usar o Visual Studio, encontrarem uma maneira mais simples e mais fácil, tá? Sem problemas, tá? Só que eu preciso que vocês façam um pequeno vídeo mostrando esse acesso. Tá? Mostrando a base de dados na Amazon, tá? E mostrando o acesso a ela com um conjunto de dados. E o conjunto de dados dessa tabela deve ser uma tabela com pelo menos três campos, tá? Relacionados ao que vocês modelaram. Tá? Então, é isso que eu preciso de vocês. Se vocês conseguirem fazer isso, tá, a segunda tarefa está concluída. Está tranquilo, não é necessário construir um software inteiro, até porque dentro dessa PNP a gente não tem tanto tempo assim para fazer. Tá? Muito obrigado e boa noite.